Vamos então aqui fazer o react do Esse Jogo Esconde Segredos que Não Querem Que Você Saiba, do Sr. Goulart, enquanto eu janto. Que a gente tá aqui no nosso Donaton de 12 horas e essa é a hora da minha jantinha. Então vamos assistir ele enquanto eu janto. Vai ser legal, porque o Goulart é muito bom. Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Só um recado antes de começar. O vídeo que você vai ver agora é sobre uma obra de ficção, tá? A história não é real, não há cenas reais, é tudo de brincadeirinha. Talvez seja pesado. Já avisando. Mas é sempre bom deixar avisado que talvez você veja um pouquinho disso aqui que vai aparecer na tela. Mas, tirando isso, é tranquilo. Sempre que for isso aqui, vídeo... Oi pessoal, como é que vocês Como estão? é que é? Tudo de brincadeirinha. Mas é sempre bom deixar avisado que talvez você veja um pouquinho disso aqui que vai aparecer na tela. Chat, se vocês estão assistindo isso aí com a família, com a TV da sala, pausa pra dar uma jantinha, desliga a TV e volta daqui 1 hora, beleza? Só isso, tá? Mas, tirando isso, é tranquilo. Sempre que for aparecer algo que pode deixar alguém mais desconfortável, Ai, o você é mini um anjo, Goulart vai Goulart. aparecer segundos antes Você é para te um avisar, ok? anjo. Pra não pegar ninguém de surpresa. Ele só Enfim, aparece isso, 2 vezes. aproveite o Você é vídeo. um anjo. Amo você, Goulart. Tá gravando já? Mas pera. Tá indo. O que você vai ver a seguir é uma versão não editada de um jogo chamado Shipwrecked 64. As informações sobre esse jogo têm sido muito escassas, desde o seu lançamento limitado lá em 97. A gente entrou em contato com um vendedor no eBay chamado Daniel, que tinha o cartucho em mãos e ele mandou pra gente. O jogo não funcionava em nenhum emulador, mas depois de alguns ajustes, a gente construiu o nosso próprio só pra rodar esse jogo. O jogo tem alguns glitches e bugs meio perturbadores, portanto não é recomendado para aqueles de coração fraco. Tá baixo? Mano, é que a voz do Goulart é meio baixa. E vou aumentar o som da live. No máximo que dá. Tudo a partir daqui é o jogo completo, sem alteração alguma. Caraca, um cartucho de 64? Ok. Criado por Squeaks. Pera aí. Antes da gente começar rapidinho, eu vou mostrar aqui pra vocês imaginarem, pra vocês ficarem com fome também. A pizza de calabresa e a pizza de frango com catupiry. Essas azeitonas eu tirei tudo, tá? Eu não gosto de azeitona. E a pizza doce. De chocolate com morango. Bora continuar. Tá bem boa a pizza. Vocês vão ver meu avatar bugando com uma certa frequência. Bom, porque pessoal, eu tô comendo, né? Daí eu saio da hoje área. a gente vai falar sobre um jogo perdido de Nintendo 64, do ano de 1997. Que inicialmente aparenta ser um jogo comum, simples, bem direto ao ponto, Um ano mais velho que direcionado também para o público infantil, mas que esconde uma diversidade de acontecimentos, digamos um pouco macabros. Então você foi avisado. Vamos entender o que tá acontecendo em Shipwrecked 64. Tá meio alto? Decidam-se! Tá alto ou tá baixo? Bom, abrindo o jogo, ele inicia normalmente, né? Como esperado. Exatamente. O menu inicial Obrigado é pelos simples. Aparecem 3 personagens em um barco, um castor, uma lontra e um ganso. Com o Eita. título do jogo acima, Shipwrecked, que traduzindo fica naufragado, e uma única opção, aperte A para começar. Medo. E com isso, a gente vai diretamente para a introdução do jogo.
Era um dia como qualquer outro. Buck e seus Meu amigos Deus! estavam em uma viagem de pesca. Eu tô incomodado, troca, sai. Mas foi aí que Buck vê uma tempestade na distância. Nisso eu já tinha desligado o videogame já. Ele alertou para tomarem cuidado, porque o mar pode ficar caótico à frente. Mas você leu o título, então você sabe que não foi isso que aconteceu. Medo. Buck bateu o seu barco em uma ilha. Ele sobreviveu, mas seus amigos parecem ter sido levados pelos lobos por terem arruinado a paz da ilha. Oh, E nojo. agora você deve ajudar o Buck. Junte seus amigos e escape. Pois é, e assim o jogo inicia. Você controla Buck, o castor, e aparece na praia da ilha. Claramente é uma ilha bem pobre em questão de conteúdo. Parece que os devs não povoaram muito, Não né? temos Com conteúdo, gráficos simples volte de amanhã. 64 e músicas nem um pouco memoráveis. O controle é duvidoso. Você consegue basicamente andar, girar a câmera de uma forma horrível, e o pulo tem a animação mais feia que eu já vi. Mas a gente pode desconsiderar tudo isso aqui, já que foi claro pra gente que o jogo teve um lançamento limitado. Subindo uma escada, a gente chega em um local com duas portas. A porta da esquerda tem uma placa que diz aposentos. Ok, é uma boa ideia por aqui, né? Quem sabe a gente pode descobrir um pouquinho mais perguntando pros residentes dessa ilha, né? Sobre o que aconteceu com os amigos do Buck. Entrando na porta, tem uma morsa em pé. E, interagindo, ele fala o seguinte. Bucky, listen, I really need your help. I had a really bad boat accident, like you did, but with my own boat, hence why I'm here. My boat is stuck on the top of a hill and I need you to get it down for me. Just don't move it if it ever gets dark. There's a lot of strange things around here. Ok. Ok. Agora já começou a ficar estranho, né? Primeiro que ele já conhecia o Buck de alguma forma, também já sabia do acidente, e disse que ele também bateu o barco nessa ilha, e agora ele quer que o Buck recupere o barco dele. Ok. E também ele deixou claro que não se mova quando ficar escuro. Tem várias coisas estranhas por aqui. Tá. Iniciando o minigame é até que bem simples. O Buck só tem que chegar até o topo de uma montanha que é guiado por uma seta em cima. Mas à medida que você vai andando, às vezes, do nada, as luzes se apagam e fica tudo escuro. E nesse momento você não pode Não se se mover. mexa. Você tem que ficar completamente imóvel. Não tem muita explicação do porquê que tem que fazer isso, e a gente não vai arriscar, né? Bom, pelo menos não agora. E tem até um momento que a música começa a tocar ao contrário, e quando fica escuro, você começa a enxergar algumas visões no fundo preto, mais imagens esquisitas, alguns até parecendo um tipo de olho. Mas de qualquer forma, depois de pular bastante, você chega no final e completa a missão, libertando assim a morsa da ilha. Ok. Whoa, you did it. Thank you so much, Bucky. I knew I could count on you. Alright, I'm gonna go run over to the shore now and hopefully you can get back. Ok, deu tudo certo, e depois Só rapidinho. Rapidinho, ó. Monster. How should I feel? disso, a gente Oh, pode bem bom esse explorar Monster melhor Rush, mano. a ilha. Assim que a gente sai do minigame, dá pra interagir com essa placa aqui, que é claramente um código, e o mais estranho é que um som começa a surgir de fundo, ficando cada vez mais intenso. Tá, então eu decidi sair da placa, porque eu sentia que algo que eu não tava preparado pra lidar ia surgir. Então vamos tentar fazer o jogo Quê? normal primeiro, né? Como assim tu sentiu O isso? Buck anda bastante pelas Não faz casas da sentido ilha, sentir. que parecem basicamente idênticas, mas o que realmente chama a atenção é uma porta no fundo, com uma placa ao lado que diz teatro. Ok, é um teatro numa ilha, totalmente normal. Lá dentro é até que grande, e andando você chega no Ganso, o seu amigo que você tinha perdido no acidente de barco. E ele não parece muito contente em te ver. Oh, look who decided to show up. É? Getting late to the party, aren't you? Quê? Listen, I was cooking some stuff for the wolves. They're getting a little hungry right now. But,
I left the oven on, multiple of them. But can you go in there and just turn it off for me whenever they start to smoke? Thank you. O minigame dele é simples. Ele tava cozinhando pros lobos da ilha e ele deixou o fogão ligado, na verdade vários, e você tem que desligar eles antes que pegue fogo. Não é muito complicado. E terminando, você liberta o ganso Giovanni. Ok. Ou seja, o jogo é indignação basicamente dele. isso, cara. Você terminar o minigame de cada pessoa e assim elas são libertadas para poderem sair da ilha. Então, voltando pra praia, Premissa a gente vai ver simples. o que tem naquela porta da direita, lá do início. O Buck até consegue ver quem ele já libertou, esperando para sair da ilha. Mas ainda falta, né, mais uma pessoa. A porta da direita é o parque. E lá no parque, você faz pela primeira vez contato com um dos lobos. O lobo Se pidão! aproximando, ele diz: Oh, what do we got here? I've already put all your other friends to work, but I think I can do just the same for you, buddy. Now, a little while away from here, there's a fort that's laid abandoned for a very long time now. And inside of that, mounds of treasure. Gather at least 40 of it, and then bring it back to me and give you your boat back. How's that sound, buddy? Eye for an eye. Go on, get moving. Ele te joga num labirinto cheio de baús de tesouro e você tem que ir atrás deles. É basicamente isso. E eu não vou mentir que essa foi a primeira parte que me deixou tenso de verdade. E acredita, vai ficar bem pior ainda. Mas mano, é só pegar baú, Deus. é um ambiente meio tenso e escuro. Mas fora isso, mais nada. Oh, would you look at that? Oh, you've done yourself well today. You can have your boat back. I don't mind at all, really. Ah, Boa Rich. noite. Legal, o lobo deixou a gente pegar o barco de Boa noite, volta. obrigado pelos Só que ainda 4 meses, falta a Elisão. última amiga do Bucky, que também sofreu o acidente, né? E andando por aqui, ela também se encontra nessa área, por perto. Interagindo com ela é mais um e o último minigame do jogo, antes das coisas realmente começarem a acontecer. Oh, meu Deus. Bucky! Hey! So, we're being held on probation, apparently? So they want me to gather around 20 coconuts, but I can't find any. You think you can help? O áudio do jogo tá meio zoado, hein? E o minigame é literalmente isso, cara. Eu não vou nem enrolar muito aqui, é só andar e pegar cocos do chão, enquanto ela te segue fazendo companhia. Perfect! Thank you, thank you! I'll meet you at the shore so we can head out. Eba, podemos Beleza, embora. então vamos encontrar os amigos do Bucky na praia e sair dessa ilha pra continuar a viagem de barco, né? Antes da gente sair, dá pra encontrar outra placa com mais códigos, mas quem liga? Já conseguimos tudo. Nossos amigos, nosso barco. E agora é só Ninguém. correr pro abraço. Eu ligo. Eu me importo, Goulart. Explica pra mim. E assim, Bucky e seus amigos navegaram para longe. Eba. Fim. Sim. Oh. Bom, mas você sabe que não é só isso. É claro que não seria. Agora é hora da gente mergulhar de verdade nisso aqui. Oh, meu Deus. Oh, Tá, damn. então vamos recapitular primeiro, né? O Bucky tava com seus amigos num barco, eles bateram numa ilha, e os amigos foram capturados por lobos e foram escravizados. E você chegou nessa ilha, completou os minigames e libertou os seus amigos. Mas é aí que vem a pergunta: o que será que acontece se você simplesmente falhar? Abrindo o jogo de novo, nada de diferente até agora, tem a historinha. Lembrando, fiquem de olho aqui na esquerda que vai aparecer um mini Goulart caso aparecer algo bizarro demais, tá? E aí vocês podem fechar os olhos, virar pro lado.
do início, quando tudo aquilo aconteceu, e ligados estamos aqui. de volta na ilha. Então, o plano é o seguinte, fazer os mesmos minigames para salvar os amigos do Bucky, mas ao invés de completar os jogos, a gente vai tentar falhar em todos e ver o que acontece. Começando do início, o minigame da Morsa, em que você tem que buscar o barco dele, ele diz para você não se mover enquanto estiver tudo escuro. E é exatamente isso que o Bucky vai fazer. Então começa o minigame, a gente se movimenta no escuro, e assim isso aqui acontece. Você só é puxado por alguma coisa invisível e volta pro mapa. Falando com ele mais uma vez, a cutscene só reinicia como se nada tivesse acontecido. Ele fala as mesmas coisas. E estamos de volta no minigame. E mais uma vez, a gente se move no escuro e somos puxados novamente. Mas dessa vez, a gente não volta pro mapa. O que é isso? Eu vou tomar um jumpscare, não vou? Eu tomei. Eu dei uma tremidinha. Tava matando uma cena aranha. desconcertante, sem sombra de dúvida. Não, gente. O que a gente vê inicialmente parece ser fora do jogo. Ele tava matando uma barata, talvez. isso. Parece que a gente tá num escritório e logo após aparece o Bucky, o castor, ou pelo menos alguém fantasiado de Bucky. E depois corta pro Bucky batendo com uma cadeira de escritório em algo ou alguém que a gente não consegue ver. E só. Meu Não dá primo! pra tirar muita conclusão ainda. Mas tá, mano, de qualquer forma, depois a gente volta pro jogo e ele ainda tá lá em pé. E ainda dá pra interagir com ele. Ele fala as mesmas coisas, a gente volta pro minigame, se movimenta no escuro, somos puxados mais uma vez e uma outra cinemática toca. E é só o Bucky se aproximando, provavelmente de alguém bem de perto, e mais nada. Aí voltando pro mapa do jogo, o personagem não tá mais lá. Ainda é muito cedo pra falar qualquer coisa, mas quem sabe de alguma forma essa morsa tá relacionada a essas visões, né? Tipo, será que existe alguém real sendo representado por esse personagem da morsa? E se sim, o que aconteceu com essa pessoa? Mas tá, continuando no jogo, finalmente a gente pode dar uma olhada melhor nessa placa. Se você interagir com ela e só deixar ela sendo lida, isso aqui vai acontecer. Eu arrancava o cartucho na hora, assim. Não é uma cena legal de se ver, com certeza não. Parece uma mistura de fantasia, ou talvez pele, mas com crachá. E na próxima algo meio gore, tripas expostas, um corpo invertido. É difícil dizer o que é, cara. E também não veio de nenhum personagem, como a cinemática. E na próxima Eu, depois de botar meu saquinho de balas finas no micro-ondas. algo meio gore, tripas expostas, um corpo invertido. É difícil dizer o que é, cara. E também não veio de nenhum personagem, como a cinemática da morsa, né? Mas sim de uma placa, com o código KBZFQ2QPT3. Uma das formas mais famosas de codificar algo é usando a cifra de César, que você basicamente avança ou retrocede X letras a partir de uma. Ou seja, por exemplo, A vira B, B vira C, C vira D, e isso seria pulando uma letra pra frente, né? Nesse código aqui... Obrigado pela quebra letra, de imersão. A gente tem JAYEP2POOM3. E eu não sei se você percebeu, mas é quase um Layer 2 Room 3. Ou seja, camada 2, sala 3. E foi aí que eu percebi que algumas letras estavam com uma codificação diferente da cifra de César, mas ainda estava perto. Enfim, então é isso mesmo a resposta.
Ou seja, a porta do lado dessa placa, que antes estava trancada, o nome do local é Camada 2 e Sala 3. E agora ela abriu, e depois de tudo que a gente fez com a Morsa. E entrando nela é um local totalmente novo. Tem mais casinhas ao redor igual antes, mas tem uma parte com um rio e uma grande estátua do Bucky no meio. E é um simples parkour. É só pular 4 plataformas e você encontra do outro lado, mais uma vez, o Walter, a Morsa. Quando você se aproxima e interage com ele, isso aqui aparece Muito na obrigado tela. pelo sub. Bom que o Goulart vai explicar e eu não preciso ler, né? Tá, peraí que foi tudo muito rápido. Vamos lá. Ok, o documento diz que isso é um formulário de aplicação de Starling. Ou seja, você tá aplicando para ser um Starling? Talvez? O que quer que isso signifique, né? E tem um grande texto aqui explicando algumas coisas. Os Starlings passaram de uma pequena ideia experimento para uma parte essencial da Broadside Vacation. Como resultado, eles são muito caros tanto para criar, como ainda mais caros para destruir em caso de qualquer dano causado. Ao assinar esse formulário, você jura por este e-mail que corre o risco de rescisão, que esse Starling foi verificado, testado e está saudável e num estado suficientemente sólido para não atacar nenhum convidado, residente, pessoal ou outra pessoa e ou animal próximo. Serão emitidas penalidades se essa responsabilidade for desrespeitada. Se esse Starling passar o seu teste no parque, você poderá receber uma compensação pelo seu tempo. E a esquerda mostra a foto, provavelmente desse suposto Starling, com o nome de Nathan Stewart. Causa da morte, agressão, sexo, masculino, alvo, Walter a Morsa. Deformidades, sangrando. E veredito, precisa de manutenção. Ok, é muita coisa, mas Então, vamos lá. tipo... Tá, ele vai Pelo que a explicar. gente entendeu aqui, um Starling era uma ideia que surgiu na empresa que fez esse jogo. Que eu chuto que é aquele Bucky que a gente viu nos vídeos. Aquilo era um Starling. Mas não é simplesmente alguém fantasiado. É algo um pouco mais sério. Broadside Vacation me aparenta ser um evento... Por que tem causa da morte na ficha da pessoa? Tem causa da morte. Isso não... Tipo... Então, né? Um parque feito pela Broadside, que deve ser a empresa que fez o Shipwrecked 64, tanto que o executável se chama Broadside. E o próprio texto diz que eles são muito caros para criar. E qualquer dano causado por eles ainda são muito mais caros para destruir eles. E essa frase me pegou um pouco porque ele diz que os danos causados por eles é como se não fossem pessoas fantasiadas, mas sim pessoas transformadas em Starlings. Então, vou resumir o que eu entendi até agora. Pega morto, transforma em bicho. Aí se for mansinho, tá show. Mas se não for mansinho, aí é problemático. Se for mansinho, deixa no parque. Se matar alguém, aí vai ter processo. Até porque nas Foi o que eu informações entendi. abaixo diz que a pessoa tá morta. O Não, Nathan tipo... Stewart, que era pra ser o Walter a Morsa, tá morto. Então o que tem dentro dessa fantasia não é mais uma pessoa. E esse formulário aqui não é pra aplicar pra virar um Starling, mas sim pra tomar conta de um Starling. E a pessoa responsável por isso aqui é o Luiz Vamos W, tomar conta que é do selecionário, Starling. E vai ter a responsabilidade de ter certeza de que esse Starling não ataque algum convidado. FNAF animal, 10. E eles FNAF teriam que 10 fazer um lançou. teste no parque pra ver se tá tudo bem. Ou seja, o que aparenta ser é que a Broadside tá fazendo mascotes na vida real. Os mascotes que tem nesse jogo pra colocar em seu parque de diversão. Utilizando os órgãos, os corpos de pessoas mortas. Isso que eu ia dizer, saudável, né? Ah, vamos criar animal de estimação pra parquinho? Bora! Usando o corpo de gente que faleceu? Bora! Vai dar bom, sempre dá bom. Essas empresas aí desses jogos de terror aí, elas são muito espertas, elas são muito inteligentes. Fora de si, sem consciência, talvez. Porque, exatamente, por que não faz a fantasia e bota alguém vivo dentro? Quem tem que ser alguém que já... Por quê? Qual? Talvez, porque aparentemente eles podem ser perigosos, eles podem atacar pessoas. Então é possível que aquelas visões que a gente teve poderiam ser falhas na cirurgia ou até mesmo a própria cirurgia em andamento
Então isso não é uma pessoa fantasiada, isso é o resto de uma pessoa. E resumindo, esse aqui era o Nathan Stewart. E a causa da sua Não morte paga foi salário. agressão. Provavelmente foi o vídeo que a gente viu, do Buck batendo com uma cadeira em algo. E esse algo Vocês são era o incríveis. Nathan. O alvo, ou seja, o Starling era o Walter à morsa. Nathan morreu para se tornar o Walter. Mas ele tinha deformidades, ele estava sangrando. Claro, depois de ser agredido com uma cadeira pelo Starling do Buck. E o veredito é que ainda precisa de manutenção, precisa de trabalho, que foi assinado por Louis W., que vai tomar conta desse W de Starling. quê? De Will? W de Will? Enfim, depois disso tudo, o personagem some dali e a gente volta pros aposentos. Ok, agora é hora da gente falar com o Giovanni, o ganso. E só lembrando do minigame dele, ele fala que ele tava cozinhando comida pros lobos e pede pra gente apagar os fogões, que são vários. Então, a gente vai fazer o exato oposto. Só ficar lá em pé, parado, enquanto as coisas em volta esquentam e pegam fogo. Depois que a gente falha, o Buck só volta pro mapa do jogo, o ganso ainda tá ali, então a gente entra, interage com ele e minigame de novo. Tem que falhar duas Lá vezes. dentro, a gente espera pegar o fogo mais uma vez, e dessa vez, algo de diferente acontece. Só... Ó. Até pausei, ó. Cuidado. Pesado, tá? Vocês foram avisados, hein? Cuidado. A qualquer momento pode... na cara de vocês, assim. Obrigado, Naná. Obrigado. Tá, eu tô com medo do que pode ser isso. Fecha os olhos aí, quem não... né? Ele tava quebrando a melancia. Ele tava com fome pra comer a melancia. Aí ele tava ali, ó. Plaft na melancia pra quebrar, pra abrir a melancia, né? Pô, como é que vai comer a melancia se não abrir ela primeiro? Aí o barulho no final não era alguém, não era alguém, era o barulho dele se empanturrando com a melancia, entendeu? É uma cena que chega até a assustar. A gente consegue ver o Buck segurando a cabeça de alguém. Não! Empurrando com toda a força. Não, contra Goulart. algo. É uma melancia, tá bom? 2 minutos depois do relógio, com a pessoa ainda viva, o Buck enfia o rosto do alvo num tipo de fogão com fogo ligado, um líquido muito quente, não dá pra ver muito Ele bem, tá deformando fritando totalmente o melancia rosto da pessoa. frita. Nunca e depois viu? desse pesadelo, o jogo volta ao normal e o ganso ainda tá lá. Ou seja, voltamos pro minigame e a gente espera até algum fogão pegar fogo, e assim que a gente perde, mais uma cena toca. E lá vamos nós. Ó, aparentemente tá basicamente gostosa. uma confirmação de que, ok, a pessoa depois de ter a cabeça amassada na parede, ela literalmente teve seu rosto desconfigurado com as queimaduras do fogão. Desconfigurado. E após voltar ao mapa, Essa expressão tá certa? Desconfigurado? Desconfiguraram. a porta atrás da gente é liberada. Entrando lá, é um local meio esquisito. Inicia no corredor, né? com bastante fotos do Buck e algumas fotos de uma casa. E mais à frente, tem uma sala de tamanho maior, com várias fotos de várias pessoas. Mas muitas delas meio difíceis de entender. Só que o que mais chama atenção e o que tá mais claro pra mim, pelo menos, é a parede da esquerda, que tem um grande quadro de uma casa no meio. E em volta dela, 3 rostos. 2 homens e uma mulher. Só que o dela tá repetido. E ainda é muito cedo pra ter 100% de certeza, mas eu chuto que eu tô correto, tá? Na ilha, a gente encontra 3 personagens, né? Uma morsa, uma lontra e um ganso. Você tá entendendo onde que eu quero chegar? Não. E mais à direita, a gente tem uma grande foto do Buck, com uma foto de uma pessoa ao lado. E o meu chute é esse, mano. É muito provável, cara, que essas pessoas estão diretamente associadas a esses personagens específicos, né? E agora vai ficar ainda mais claro, mano. Porque tem uma sala aqui no teatro que dentro tem um quadro de uma pessoa.
que também tinha aparecido lá perto da casa. E além desse quadro que tá ensanguentado, tem o fogão e o Giovanni, o ganso. Então mano, eu acho que você já conseguiu linkar onde eu quero chegar. Interagindo com o ganso, a gente vê mais uma vez o documento. Aparentemente um tal de Gary Wilson, que deve ser o cara que tá no quadro dessa sala, era pra ser o Starling do Giovanni, o ganso. Diz aqui que a causa da morte é queimadura grave e que ele não tinha face. É claro, né, depois que o Bucky... Uma deformidade é que ele tem... Ô Goulart! Ô Goulart! Precisava... Goulart, não faz nem um minuto que você mostrou isso, Goulart. Precisava mostrar de novo de graça. Ô Goulart! Tem um garfo no olho, que eu acho que deve ter Para sido de enfiado. rir! Eu tô tentando deixar a experiência mais leve. Vocês querem imersão? Vocês querem que eu deixe imersivo? Vocês querem que eu fique sério aqui? Tô tentando deixar mais de boas a experiência. Ou pelo Starling do Bucky, ou quando o Bucky tava esmurrando a cara dele em algum lugar. O veredito diz aqui que precisa de refinamento. E esse Starling é a responsabilidade de Tiffany Waters, que deve ser um funcionário da Broadside, né? O que traz mais Walter certeza pra Waters gente do que tá Files. acontecendo. A Broadside tá pegando pessoas reais, funcionários ou não da empresa, a gente ainda vai descobrir isso, pra transformar em atrações pras crianças. Eles não querem só pessoas fantasiadas de mascote. Não, eles Por querem quê? que você realmente entre no personagem. Por Eu quê? diria até que literalmente. Já pensaram em virar E VTuber? o mais estranho é que aparentemente você Tá se no tornar mesmo. um Starling tem mais do Starling do que você lá dentro. Primeiro porque a pessoa tá morta, né? E segundo que o Starling pode ser perigoso. Ou seja, cara, ele não é mais humano, não tem consciência humana, ele é imprevisível, ele pode atacar crianças, animais, ou até mesmo funcionários. E a Broadside quer colocar isso em um parque de diversões infantil. Ótima ideia! Peguem esse funcionário que deu essa ideia e vamos dar um aumento. Que assim, eu não sei vocês, mas na minha opinião, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido, assim. O que poderia dar errado, não é mesmo? O que poderia dar de errado numa ideia dessas? Enfim, saindo do teatro, ainda falta mais duas coisas. Primeiro, resgatar a lontra com o minigame dos cocos. E segundo, pegar o barco de volta com o lobo pra gente fugir da ilha. Isso se a gente fosse fazer corretamente, né? Então cara, se aproximando do lobo novamente, tem um diálogo dele lá, né? Pedindo pra gente pegar os tesouros no labirinto. A gente vai ser e lá devorado. vamos nós de novo. Lembrando que a gente tem que falhar no minigame, né? Que pode ser só acabando o tempo, ou, nesse caso aqui, ser pego por uma criatura que fica rodeando os corredores. Quê? Então é isso, mano. A gente é encontrado, a tela fica vermelha e voltamos pro mapa Ah, pra gente falar com o lobo jumpscare. de novo. Dentro do labirinto, mais uma vez, a gente é pego pela criatura, só que dessa vez, isso aqui acontece. Parece um bicho de Roblox, mano. Não há nada pra você ver aqui. Mentira, e essa frase aí? Pois é, não há nada pra você aqui. Apareceu o mas The eu tô Rake ali falando isso atrás? Pra quem? E quem tá falando isso? E tem alguém procurando algo aqui? Isso ainda fica em aberto. Mas tudo bem, cara, sem muita enrolação, vamos direto pro minigame da longa. Que pra refrescar sua memória, a gente tem que pegar os cocos do chão. E igual anteriormente, né? Uma das maneiras da gente falhar é só não pegar os cocos a tempo, claro. E aí, você pode inclusive bater nela. E a cada porrada que você dá nela, o tempo no relógio vai descendo. Por quê? Bom, perdendo uma vez nada acontece, então vamos lá mais uma vez. A gente bate nela. Goulart, vou enfim, te cancelar, perdemos. Goulart. Vou te cancelar, Goulart. Thank you. Tão vendo, né? Tão vendo isso aqui, né? Tão vendo, né? Tá? Segunda cena pesada do vídeo, igual a melancia esmagada na parede, tá?
Fiquem espertos. Fiquem espertos. Fechem os olhos, fechem os ouvidos, tirem o fone, sei lá, façam o que vocês quiserem. Cena ruim pela frente. I'll meet you at the shore so we can head out. Bom, e isso aí aconteceu também. Ué. Ué. Foi só isso? De um lado temos uma cabeça sendo esmagada. No outro temos uma TV sem antena, basicamente. Tá. Melancia, é verdade, desculpa, melancia. Surpreendentemente, Mesmo peso. ela ainda tá lá em pé, como se nada tivesse acontecido. Como se você não tivesse dado 50 Então socos. você sabe o que a gente vai fazer. Meu Deus! Para! Para, Lord! Espera o tempo acabar! Olivia Finch. I'd like to please submit a complaint. Anonymously, please. Brandon has been showing up every night to my residence. Brandon Lester, you know, the other costume guy? He just walks by, still wearing the suit. Sometimes just placing his hand on the window. Other times, he'd grab the sliding glass door. Ai, que susto! Obrigado, Claudio, pelos 4 meses. Like he wanted in. I'll let the dead eyes of that stupid costume stare back at me. Não era uma fantasia, Last moço. night, though, is the reason I'm doing this. Não era uma fantasia, moço. Brandon walked over and just began to slam his head against the door. I don't know why, but it kept me up for the several hours this went on. He only left it around 4 in the morning, stumbling away, leaving a gross stain all over the window. Please, just deal with him. I can't afford to keep losing sleep. Seguinte, Moça, você não chama a polícia, mano. Chama a polícia. Como assim a pessoa ficou batendo com a cabeça na sua porta até as 4 da madrugada e você não chamou a polícia? a mulher no áudio gravado disse que o nome dela é Olivia Finch. E o nome do personagem da lontra do jogo é Olive. E o áudio tocou bem quando a gente interagiu com a lontra. Enfim, vamos assumir que tá relacionado, né? Ela disse que um tal de Eba. Brandon Lester ficava aparecendo na casa dela de noite fantasiado e aparentava estar fora de si. E se ela tá nesse jogo aqui, tudo indica que ela morreu na vida real, provavelmente pelo Starling do Bucky, o que antes era esse Brandon Lester, e assim como ele matou as outras pessoas do grupo. Perto da onde a gente teve o minigame da Olive, tem uma porta com uma placa do lado, que diz KBZ-FQ2-QPPN1, ou seja, Camada 2, Sala 1, que é o nome do lugar que a gente vai entrar agora. Lá dentro, a gente anda em volta de vários armários e um pouco mais à direita, no final, é a entrada de uma grande piscina rasa, parecendo muito um Backrooms? espaço liminar. À esquerda dela, a gente espaços avista liminares. a lontra, no final do corredor aquático. E interagindo com ela, acontece o que a gente esperava, mais um formulário. Tá na mão. Ih, essa daí foi de bem drowned, hein? Esse Starling era de responsabilidade de um tal de Johnson. O seu nome original é Olivia Finch, ou seja, a mesma mulher que registrou aquela reclamação em áudio. Causa da morte, afogada. Bucky afogou ela. Ou seja, né, o Brandon Lester. O alvo é Olive a lontra. E deformidades, dente faltando retirar. E finalmente, o veredito, sucesso. Isso significa que a cirurgia que ela fez foi bem sucedida. A pessoa foi morta afogada e passou pelo processo de se tornar um Starling, Que deixar de ser uma bom! pessoa para se tornar um mascote. Que Isso bom! realmente aconteceu. E com isso, a gente tem finalmente os 3 formulários para os 3 personagens que apareceram. Podemos tacar ela no meio Stewart, que era pra do ser parque a de moça, diversão. Gary Wilson, que era para ser o ganso, e agora Olivia Finch, que era para ser a lontra.
Só que agora só falta mais um. O documento mais lobo. importante do Bucky. O lobo. Bom, como a gente já terminou tudo aqui, Não, do Bucky? não tem mais nada pra fazer, então vamos direto pra praia, pegar o nosso barco e vazar dessa ilha. Sozinho. E assim que a gente chega no barco, é claro que não seria só isso. A gente ainda precisa descobrir mais algumas coisinhas. Oh, eu consigo fazer... Eu consigo fazer uma voz igual aquela com o meu voice mod. Idêntica. Oi, moço. Não quero falar com vocês. Não quero. Sou antissocial. Para... Ok, ainda não acabou por aí. O objetivo agora é encontrar esses bonecos, eu não sei o que é isso, pra ouvir o que eles têm a Que dizer, houve, mano? das coisas que eles escutaram. A gente Meu encontra uma cidade Deus! esquisita, o Bucky tá todo preto, e saindo, a gente já consegue ouvir o primeiro boneco. Como eles repetem o que ouvem, eles aqui estão fazendo o som de pássaro e o ambiente da ilha. Chegando mais perto e interagindo, é possível ouvir uma conversa no telefone. Hello? Hello? Who's this? Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before. Droga, perdi o timing da piada, Hello? desculpa. Who's this? Hey, this is Mark. Oh, hello. What's going on? Well, today's the day, buddy. Hey, you got the demo ready? Demo? Oh, yeah. It's all set up. When are you coming over? 5 p.m. sharp. I'll be bringing Brandon over to film the commercial, like you asked. Oh, already? You did ask for it. Alright. Tá, então, peraí. Isso aqui aparenta ser o lançamento da demo do jogo? E alguém recebeu a ligação do Mark, e o Mark perguntou se a demo já tá pronta, porque ele queria chegar às 5 da tarde com o Brandon pra filmar o comercial. E eu acho que você lembra que esse Brandon foi o mesmo cara de que Olivia reclamou, que ficava com uma fantasia andando de fora da casa dela. E agora é que vem a pergunta. Se o Brandon vai filmar, ele deve estar usando a fantasia, né? Mas será que ele só tá de fantasia ou ele é a fantasia? Ih. Quando que veio a ideia da empresa ou de alguém lá de dentro de transformar pessoas em mascotes? Mas bom, ainda temos mais 3 bonecos pra achar na ilha. O próximo, depois do parque, é pra estar lá nos aposentos. E caminhando pra lá, já dá pra ouvir de longe o som dele. E da mesma forma que ele repete o som dos pássaros e ventos da ilha, ele também repete as chamadas de telefone que os funcionários da Broadside tiveram. Okay. So, you use this little stick with your thumb down here. Mm-hmm, yeah. This is the weirdest remote I've ever held. Yeah. It is not too well O controle de Nintendo 64? designed. Hold it like this, okay? Gotcha. So, a hand in the middle. É and a realmente o hand controle on de the Nintendo 64. Yeah. It's got all the best buttons. right. All right. You think I got it? Yeah. Now move the joystick around. Oh, yeah. That's awesome. He's walking. Yay! Connor, look, it doesn't even look like Bucky. What? Buddy, you know what I mean. Just, look, this is Bucky. This is the face millions around the world recognize as a pop culture icon. Ué. That is a beaver in a blue suit. Ok, a voz é um pouco diferente, talvez a qualidade, mas parece ser o Mark da ligação passada falando com o tal de Connor. E o Connor aparentemente está apresentando o jogo do Bucky pra ele, ensinando como que usa um controle de Nintendo 64. E ele fica decepcionado ao perceber que o modelo do Bucky dentro do jogo não se parece nem um pouco com o personagem. E de acordo com ele, é só mais um castor aleatório numa roupa azul. Então é claro que os dois trabalham na Broadside e estão envolvidos na criação da marca e do jogo. Ok, já foi o parque, já foram os aposentos, a próxima parada agora é a praia. Ouvindo o som dos pássaros de longe, a gente acha mais um boneco que repete uma conversa. Connor,
You're telling me with the vast amount of characters that we own, you picked up some random wolf and dropped him into the game? We're not making this game for your son, Connor. We're making this game for the millions of people who look up to our brand. With all due respect, this is what we... Connor, just... Uma antena aí. I'll give it to you straight. Do you have any idea how much money your company sunk into Studio Grounds? E bom, a pessoa tá basicamente reclamando ainda com o Connor pelas escolhas Connor, do seu no inútil. jogo. Do modelo do Buck, que não tá nem um pouco parecido, ou memorável, ou legal, ou pelo Connor ter colocado um lobo aleatório no jogo. Então isso indica que o Connor tá diretamente envolvido na criação do jogo em si, e ele ainda menciona algo chamado Studio Grounds, que esse sim deve ser o nome oficial do parque ou do projeto presencial, basicamente. E agora, indo pro último boneco de madeira, a gente precisa encontrar ele lá dentro na piscina, onde a Olive estava. Lá nas E entrando na backrooms. piscina, na verdade ele fica na direita e não na água. E se aproximando, a gente consegue ouvir isso aqui. A gente consegue ouvir isso aqui. Yahoo! Do you really think we can extend our generosity to you for that much longer to create this? I don't know. What do you call it? A game? I can't even tell. I'm saying we're done. We're not putting up with this project anymore. Unless you can pitch something to us that is the technical marvel you describe, I don't want to see it. We cannot keep sinking money into this. Get the fuck out! Meu Deus! All right. I can see I'm not wanted here. Calma, Logo moço. após isso, a gente vê uma tela de um computador com uma mensagem Grosso. pro filho de alguém. Muito provavelmente uma mensagem do pai Connor pro filho dele, chamado Pat. Cheque o jardim da frente, Pat. Pegue a filmadora. Eu deixei as instruções em como adicionar vídeos nos meus arquivos. Eu sei que você não usa muito o computador, mas eu realmente preciso que você faça isso. Eu tô orgulhoso de você, filho. Você só precisa fazer isso pra mim. E após isso, a gente vê na filmagem, em primeira pessoa, uma pessoa se... Se o quê? Se o quê? Oh não. Oh não, cadê o Gulartinho? Não tem Gulartinho. Como é que eu vou saber? Será que o cara vai de Sayori? Saúde. Não consigo identificar nada nesse... Alô? Alô? Ah. Ah! Ele vai brincar de Assassin's Creed! O Buck aparece em um mapa novo. Espero que ele tenha Espaço lembrado do vasto feno e lá verde, embaixo. Com uma única porta dizendo saída. Então é claro que é pra gente ir pra lá. É isso. Após isso, os créditos começam a rolar. Acabou! É isso, gente. Esse foi o react. E no final dele, temos o último formulário. Ok. Brandon Lester, causa da morte, fentanil, que é um opioide extremamente forte, usado para dores severas ou até para anestesia, ou seja, overdose. Oi, May! Sexo, masculino, alvo, Bucky, o castor, deformidades, nenhuma, já que ele morreu de overdose só. E veredito, sucesso. Não, não joguei esse jogo. Tô vendo o Goulart falar sobre Se ele. tornou um Starling. Bom, e... ok, mano. Agora é hora de teorizar. Hora da teoria. Vamos lá. O que aconteceu na Broadside? A gente vai analisar 3 coisas. Primeiro, o jogo que a gente acabou de jogar. Segundo, o canal do criador, que contém vídeos importantes sobre a empresa. E terceiro, os arquivos dentro da pasta do jogo.
A gente não vai ver um de cada vez, na verdade, para ficar mais fácil de entender, vamos só montando uma teoria baseada nas informações que a gente pega de cada um desses 3 lugares. Ok. Lembrando também que esse vídeo aqui é focado no jogo Shipwrecked 64, então eu não vou me fundar assim tanto na lore da Broadside em si, até porque é um RG separado que ainda tá lançando coisas, mas é claro que é impossível não comentar sobre. Então, começando do início, o Bucky é um personagem famoso, amado por milhões, e a empresa que criou esse mascote tem o nome de Broadside. Só que por trás de tudo isso, houve uma série de acontecimentos e crimes horríveis e desumanos que recentemente foram expostos na internet. Um usuário anônimo chamado Scott divulgou na internet vários vídeos e informações sobre a Broadside, além das coisas horríveis que faziam lá. Então vamos dar uma olhada. Broadside Beach era o nome do parque feito em uma ilha em Bahamas, pelo estúdio de animação Broadside Animation. E por conta de acidentes no parque e outros problemas financeiros, eles deixaram o projeto pra lá. Mas o sonho ainda não estava terminado. A Broadside, depois de fechar os portões do parque, estava preparando algo ainda maior do que qualquer outro parque do mundo. E o nome desse projeto era o maravilhoso mundo de Studio Grounds, ou, encurtando, só Studio Grounds. Um parque no estilo de Orlando, com mascotes ainda mais reais até demais. O plano da Broadside era o seguinte: criar mascotes reais a partir de corpos humanos. Pessoas comuns são frágeis, elas sentem calor em fantasias, elas passam mal, elas também envelhecem e morrem de câncer e outras coisas. Mas o mascote da vida real, ele viveria eternamente. O mascote nunca morrerá. Mais à frente, a gente descobre também que o criador da Broadside foi encontrado morto. Há uma notícia no jornal antigo, é bem difícil de ler, mas que diz que o criador da Broadside, chamado Rex Broadside, morreu na noite do dia 24 de julho de 72. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, mole e sem pulso. As ambulâncias chegaram, mas já era tarde demais. E embaixo, uma foto do Rex Broadside, o criador da Broadside e do mascote do Bucky e seus amigos. Então ele era realmente muito querido e importante para a empresa. E foi aí que a Broadside começou a pensar: será que existe um jeito de reviver o Rex? O Scott já estava entendendo tudo. Ele sabia dos procedimentos de tornar as pessoas mascotes, de um Starling que não era mais humano, que basicamente era um monstro, um bicho que usava uma fantasia como pele para evitar infecções e também criava imortalidade. E essa ideia do Starling também foi casando com a ideia de reviver o Rex, o criador da Broadside, colocar ele em um Starling e basicamente garantir a imortalidade para ele, mesmo ele não sendo mais o Rex em si. Quantas obras que envolvem pessoas que morreram e mascotes infantis a gente já viu? Pelo menos os ossos e carnes dentro de um Starling seriam do Rex. Mas, infelizmente, os achados do Scott atingiram pessoas demais. A Broadside descobriu isso, foram atrás dele e ele foi morto. Para continuar a marca, a Broadside resolveu criar um jogo envolvendo o personagem Bucky, e assim surgiu a ideia do Shipwrecked 64. Uma pessoa chamada Mark, que dirige a Broadside Animation, contratou um cara chamado Connor, da Cogware Games, para criar um jogo do Bucky, para ele também estar no mundo digital. O Connor não fez nada de bom. O Connor trabalhava dia e noite no jogo, enquanto Olivia Finch, Gary Wilson e Nathan Stewart trabalhavam em outros setores, como dublagem e animação. Aparentemente, os 4 não gostavam muito do local de trabalho e o Mark recebia reclamações deles o tempo todo por e-mail. Será? Mal dá pra respirar nessas fantasias. É sempre bem difícil de usar elas são bem quentes. Dá pra ter um toque de recolher pros mascotes? Eu sempre fico vendo o Bucky em todo lugar e ele tá me assustando. Por mim, eu tiraria essa fantasia o mais cedo possível. Minha colega, Olivia, não tá mais vindo ao trabalho. Ela tá doente. Eu ouço um barulho, mas não tem nada lá. Eu acabei de vomitar, aqui fede, é muito quente. Parece que estamos num fogão. O Brandon não tira a fantasia. Ele fica colocando a mão no meu ombro sem falar nada, ele tá me assustando. O Nathan foi demitido? Eu não vejo mais ele no trabalho. Por que o Brandon nunca tira aquela fantasia? A boca, Lord. Com o tempo, os e-mails foram parando de ser enviados pelos 3, né? Que simplesmente pararam de ir pro trabalho na visão do Connor, sobrando apenas o Connor, o dev do jogo. Sem saber o que estava acontecendo, sem saber que seus colegas estavam mortos. Então, tipo... E Connor, achando tudo... Um belo dia o Connor acordou,
Chegou no trabalho, olhou em volta. Tá meio vazio aqui, né? Costumava ter mais funcionários por aqui. Aquilo muito estranho, começou a ir atrás de câmeras de segurança, gravações que achou em pastas e gravou escondido tudo o que ele conseguia gravar. A ideia dele era expor tudo o que estava acontecendo dentro da empresa, através do jogo. A Broadside precisava cair. O que ele fez então foi pedir para o filho dele colocar os vídeos que ele encontrou, que incrimina a Broadside, que mostra o Starling do Buck matando as pessoas, para transformar elas em mais Starlings dentro do jogo, para que o mundo pudesse ver o que estava acontecendo. E o Condor sabia que, ao fazer isso, a Broadside iria com certeza atrás dele e mataria ele. Então, ele fez isso antes. O Pat, filho dele, fez o que o pai pediu. Entenderam? O criador do jogo, ele viu as pessoas indo de F, indo de Comes e Bebes, indo de Phineas e Ferb, indo de Bruno e Marrone, indo de etc. Aí ele gravou tudo, né? Aí ele passou pro filho dele pra colocar no jogo infantil a prova das mortes. Pra criança jogar, né? Porque o jogo é infantil. Desbloqueado caso a criança morra 2 vezes no jogo. E tem que ser 2 vezes ainda. A criança tem que falhar 2 vezes seguidas pra desbloquear os crimes. E aí depois, como ele sabia que a empresa é atrás dele, ele já treinou pra revidar, né? Daí ele quis virar o assassino, ele quis virar o Ezio Auditore do Assassin's Creed. E ele já tava treinando aí o salto de fé dele. Foi isso que rolou, basicamente. Jogo. E em um momento, a Broadside, precisando de dinheiro, lançou o jogo pro Nintendo 64, mesmo não gostando do resultado que o Condor tinha feito, e assim que perceberam o que tinha lá dentro, tiraram rapidamente do mercado, para não espalhar as notícias. Mas aqueles que morreram não podem ser esquecidos. Gary Wilson, 1964 a 1990. Ele era um manuseador de mascotes na Broadside, que morreu pelo Buck ao ir na cozinha da empresa uma noite. Nathan Stewart, 1972 a 1990. Era um animador na Broadside. Morreu pelo Buck em uma noite enquanto mandava um e-mail. Olivia Finch, 1969 a 1989. Era uma dubladora na Broadside. Ela foi convidada um dia por Brandon Lester para ver ele perto de um lago, e logo após, Brandon matou ela afogada. E como isso não ocorreu dentro da empresa... A moça que foi um sucesso foi a primeira, a Age Base, e os outros 2 que vieram depois foram falhas? Ué? Não há registros em vídeos de câmeras do que aconteceu. E assim, a transição dela foi um sucesso. E finalmente Brandon Lester. Pelos arquivos dentro do jogo, a gente aprende que ele estava com câncer, e não fica claro se ele próprio escolheu morrer de overdose, ou se a Broadside disse que ele morreu pelo medicamento que amenizava a dor para o câncer, mas ele foi o primeiro a se tornar um Starling. E o próximo passo da Broadside provavelmente vai ser tentar reviver o Rex para ele ficar imortal dentro de um Starling também. Enfim, isso é tudo que eu tenho para mostrar. Lembrando que algumas coisas são fatos encontrados em vídeos e documentos e outras são só teorias minhas, então fiquem à vontade de concordar. São fatos, Goulart? Mas você tinha falado que não era, que era brincadeira. Claro, o jogo Shipwrecked 64 faz parte de um RG chamado Broadside Beach, e ele é bem vasto, ainda tem mais coisa lançando pra ele. Inclusive tem um jogo novo que vai ser lançado logo, que conta mais de dentro da empresa, do Rex Broadside e dos Starlings. Mas o foco desse vídeo aqui foi o jogo Shipwrecked 64. Assim. Os funcionários, do Condor e o que aconteceu com eles. Então eu espero que eu tenha feito um bom trabalho em resumir e explicar o que estava acontecendo nessa maluquice bizarra. Você vê isso num parque. Muito divertido, né? Muito saudável. Aqui. Mano, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa história. Se curtiram, por favor, deixa um like, me ajuda muito de verdade. E a gente se vê em casa do Goulart. Hoje não rola, HM, mas quem sabe outro dia. Obrigado pelos 20 bits. No próximo vídeo. Então até lá, e fui, e tchau, tchau. Beleza. Bom, eu gostei, porque o vídeo é do Goulart, então, né, maneiro. Goulart sabe muito bem montar uma história e fazer um vídeo longo. Mas a história em si, eu achei muito estereótipo de FNAF, tá ligado? Muito estereótipo de FNAF, tipo, pessoas de base, bichinhos, uau. Então, tipo, é clichê, então. Muito clichê.
Achei interessante, achei interessante. Misturar o FNAF com Bendy. Mas fora isso, o vídeo do Goulart tá muito bom. Deu pra distrair enquanto jantava. E maneiro aí, maneiro. Se inscreva no canal do Goulart, deixa o like lá no vídeo dele. E era isso.